Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 4, vamos agora ao item 20 do material didático, na página 80. Vamos falar desses albingenses. Eu comento, no ano 1206 da era cristã, os inquisidores católicos visitaram a região de Albi, na França, e encontraram um grupo de anabatistas vivendo nessa região. Eu coloquei uma citação do historiador Souza, Felipe Trindade Souza, em um livro que, se vocês quiserem ler, o título do livro é Caça à Bruxaria na Germânia. Ele conta a história da perseguição católica a grupos que a Igreja Católica chamava de bruxas. Nós sabemos pelos documentos católicos que eles consideravam bruxas igrejas pentecostais. Então, esse autor aqui, ele fala também dessa região de Albi, na França, desses grupos que foram chamados de albigenses, e ele diz: rapidamente elaboraram um plano audacioso para exterminar aquela heresia. Quando, por exemplo, os albigenses se declaravam contra o juramento, punham em xeque todo o regime, pois, como se viu, esse regime tinha por base o juramento. A concepção da catolicidade, essa concepção do agostinianismo político, comprimida e significada no marco do grande sonho teocrático, levava, em última análise, a heresia como a mais perigosa das anarquias. Bom, então vamos reler isso aqui para nós podermos ver, né? Bom, primeiramente, ele falou no seguinte, na concepção da catolicidade, ele chamou de cristandade, eu mudei para catolicidade, né? E ele diz essa concepção do agostinismo, ou seja, ligado a Agostinho de Hipona, porque foi Agostinho de Hipona que deu início a essa teoria da guerra santa, essa teoria da guerra justa. Então ele está dizendo que quando os anabatistas deles iam contra o juramento, isso atingia diretamente os exércitos católicos, e aqueles que faziam juramento de fidelidade ao catolicismo, e até aos reis também, ok? Assim, até hoje, por exemplo, as Assembleias de Deus, nós evitamos totalmente essa questão de juramento, porque Jesus Cristo disse, né, não jureis nem pelo céu nem pela terra, ok? E ele prossegue dizendo, né, esse agostinismo político comprimida e simplificada no marco do grande sonho teocrático. Por que sonho teocrático esse historiador está citando? Lembre-se que Eusébio de Cesareia, ele começou a defender que eles estavam vivendo o sonho teocrático, o reino de Deus profetizado em Apocalipse 20. Era isso que ele acreditava. Agostinho de Hipona também acreditou nisso. A Igreja Católica pregou isso a vida toda. Na verdade, eles pregam até hoje. E não são só eles, não. Os protestantes também pregam. Ok? Então, o agostinianismo teocrático, porque eles acreditavam estar vivendo o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. E quer dizer, eles teriam que mostrar qual parte da profecia dizia que durante o reino de Deus eles deveriam matar os hereges, né? Bom, eu coloco uma citação aí também do historiador Pérez, que escreveu o livro A Inquisição e os Instrumentos de Tortura na Idade Média, a Grande Perseguição Católica. Veja o que ele diz. Como quer que fosse uma guerra longa, desastrosa e feroz, milhares de inocentes desterrados e banidos ou arrastados ao suplício sem processo. Príncipes poderosos perturbados em seus estados e despojados de seus bens. Então, arrastado porque era assim, a Igreja Católica pegava a pessoa, normalmente botava a forquilha do herege nele para prender a pessoa sem ela conseguir falar, e saía arrastando ela, e das cidades onde ele ia passando, aquelas pessoas podiam, os católicos podiam bater neles à vontade, para vingar
o mal que os católicos diziam, né, que esses hereges estariam fazendo, né? E eu comento no final. Entre os albingenses haviam membros da seita católica maniqueísta. Estes travarão grandes batalhas contra os católicos, enquanto os albingenses anabatistas não pegavam em armas para se defender.